Dia 15 de setembro é o Dia Internacional de Conscientização sobre Linfomas. E esse dia busca alertar as pessoas sobre a importância de identificar precocemente os sintomas da doença, facilitando assim o tratamento. E é o que vamos fazer hoje, viu? Vamos conversar sobre esse tema e alertar você que está do outro lado da telinha. Para isso, eu recebo a hematologista, a doutora Sara Rigo. Boa tarde, doutora. Tudo bem contigo? Boa tarde, tudo bem contigo. Prazer recebê-la aqui no nosso programa, viu? Prazer é meu estar aqui. Falar um tema tão importante, né? E hoje, principalmente hoje, que é o dia para lembrar sobre essa conscientização. Doutora, o que é o linfoma? O linfoma é um câncer? O linfoma é um câncer do sistema linfático do nosso organismo, que é um sistema que não é muito conhecido, mas ele é formado pelos gânglios linfáticos, que são os linfonodos, pelos vasos linfáticos que estão em todo o nosso corpo, pelas amígdalas e pela adenoide e o baço também. Tá? Então, ele é um sistema muito importante para as defesas do organismo e para a drenagem de líquido do nosso corpo. E quais são os tipos de linfomas? Os linfomas, eles têm duas grandes subdivisões entre Hodgkin e não Hodgkin, e dentro dessas duas subdivisões ainda tem várias divisões de doenças que podem ser tanto agressivas quanto muito leves, vai depender muito do subtipo do linfoma. Qual dos dois é o tipo mais grave, doutora? O linfoma o não Hodgkin, ele tem mais subtipos agressivos, ele tem alguns subtipos que se assemelham a leucemias agudas, mas o principal determinante da gravidade da doença é o quão avançada a doença é. Existem linfomas que não têm uma característica tão agressiva, mas que se eles estão muito avançados, eles vão se tornar uma doença muito agressiva. Então, o principal é determinar o quão avançada a doença é ou não. E essa doença, ela é silenciosa? Quais são os sintomas? Dependendo do órgão que ela comete, ela pode ser silenciosa. Se ela é intraabdominal, intratorácica, os sintomas eles vão aparecer mais tardiamente. Mas se é uma doença mais superficial, por exemplo, nas ínguas do pescoço, da axila, da virilha, você vai perceber um pequeno nódulo que não está desaparecendo. Então, já é um indicativo de que a doença possa estar ali. Junto com isso, podem vir febre, principalmente final da tarde e à noite, suor à noite e perda de peso involuntária. Doutora, mas muitas pessoas às vezes falam, tô com uma íngua aqui debaixo do braço. Essas ínguas, elas podem ser linfomas ou não? As ínguas, elas podem ser só uma reação a alguma infecção ou inflamação que você está tendo no seu organismo. E você tem que observar se essa íngua está sumindo ou se ela persiste, que isso ajuda muito a determinar a causa dela. Se é por infecção, passada a infecção, alguns dias ela vai desaparecer. Se ela persistir, você tem que ficar de olho e procurar atendimento médico, porque sim, pode ser linfoma. E qual que é a faixa etária que geralmente tem mais incidência assim, de linfomas, doutora? Os linfomas de Hodgkin são mais comuns em adultos jovens e adolescentes. Já os não Hodgkin vai aumentando a incidência conforme aumenta a idade, sendo bem mais comuns em pacientes idosos. E tem algum tipo de causa, alguma coisa assim? Como que é? Tem alguns tipos de vírus, como o HIV e da mononucleose, que predispõem à existência do linfoma, mas principalmente exposição a produtos químicos, como agrotóxicos, comuns na nossa região, e benzeno também, que é um derivado da gasolina, de combustíveis fósseis. Como que funciona a questão do diagnóstico? A pessoa, por exemplo, ela teve algum sintoma, ela está ali com um nódulo estranho em alguma parte linfática, daí ela vai ao médico, e daí? Levantando a suspeita diagnóstica, a partir da apresentação dos sintomas, deve ser realizada a biópsia desse tecido, se realmente é suspeita de linfoma, excluída causas infecciosas, e a partir dessa biópsia são realizados exames que vão determinar qual é o subtipo de linfoma. Olha só, e o tratamento, doutora? O tratamento ele varia bastante do estadiamento, mas o tratamento do linfoma tem como pilar principal a quimioterapia, em algumas situações precisando de radioterapia adjuvante também, e a cirurgia ela é usada somente para o diagnóstico. Os linfomas eles não têm tratamento baseado em cirurgia. E alguns tipos de linfoma precisam também de transplante de medula óssea. Se a doença é muito resistente ou se a doença é muito agressiva, ela já tem alguma indicação de transplante de medula óssea. Agora, assim como outros cânceres, né, a gente tem essas datas específicas que é para lembrar, que é para fazer esse alerta. Importante também um câncer, por exemplo, que não é tão falado, né, dos linfomas, apesar de que várias pessoas famosas, inclusive, estão tendo, né, então dá um pouco mais de visibilidade para esse tipo de doença, né, doutora? Sim, é uma doença que não é tão falada, mas ela é o 9º tipo de câncer na região sul do país e como
tu falou, vários famosos já tiveram, por exemplo, o ex-presidente Dilma, Reinaldo Gianecchini, e atualmente o apresentador Caio Ribeiro também está trazendo o assunto aí à tona para conscientizar as pessoas também. Então é sempre importante a conscientização. Tem algum tipo, por exemplo, de exame que a pessoa, por exemplo, para mama faz um rastreamento, né? Para alguns tipos de câncer tem esse rastreamento. Para linfoma, tem ou não? Vai depender de sintomas. O linfoma ele não tem esse rastreamento, mas o que a gente sempre orienta, não só para linfoma, mas para a maioria dos tipos de câncer, é conhecer o próprio corpo. Perceber que aquele carocinho, aquele nódulo que não está desaparecendo, pode ser algum tipo de câncer. Então, o principal exame que tu pode fazer é um autoexame e um exame físico a partir do médico. Que a alteração de exames laboratoriais vai demorar para acontecer e de exames de imagem também pode demorar para aparecer. Então, o principal é conhecer o próprio corpo e observar os sintomas que a doença pode dar. Perfeito, muito obrigada, viu, doutora? Gente, eu conversei aqui com a nossa super hematologista do CEON, que é a doutora Sara Rigo. Até uma próxima, doutora. Até, obrigada pelo espaço para expor sobre a doença. Imagina, portas abertas para a gente falar sobre saúde sempre.